Olá, eu sou Janaína Spolidori, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre aquelas atividades com bancos de palavras. Se você não sabe qual é, eu vou mostrar dois exemplos durante o vídeo e daí eu vou explicar para vocês em que situações que a gente deve utilizar ou não essas atividades, né? Porque, na verdade, gente, essas atividades podem prejudicar a alfabetização da criança se você não utilizar da forma correta e no momento correto, né? Então, eu achei importante trazer aqui para o canal. Na verdade, mais do que trazer no canal, ela faz parte, né? Essa vídeo apresentação, ela faz parte da videoaula completa Alfabetização com Banco de Palavras. Então, aqui a gente vai aproveitar para você dar uma espiadinha no que acontece no clube de membros, né? Porque, para quem não sabe, nós temos um clube de membros no YouTube, que a gente tem aí um FII a partir de R$ 6,99 para você se tornar membro. E daí você tem acesso a várias videoaulas que não estão no público, que somente quem está lá dentro consegue ver, né? E mais para o final eu falo um pouquinho mais sobre isso. Quem é do clube de membros vai ficar tinindo aí também, porque essa daqui, na verdade, gente, é a aula da próxima semana que eles vão receber lá no clube. Então, um pedacinho eu vou mostrar aqui, tipo um spoiler, para quem é do clube de membros, mas não se preocupe que se você não for do clube de membros, você também vai receber informações preciosas, porque eu tive cuidado de deixar bem balanceado o vídeo. Não vai ser inteiro, mas vai ser uma parte bem significativa. Daí vocês vão entender o que vai estar lá depois. Sobre o banco de palavras, gente. O que eu fiz aqui para poder respeitar aí a questão do pagamento dos membros? 3 informações que estão aqui é somente para membros, então eu não vou mexer com elas. Só quem estiver lá assinando o canal, lá a partir de R$ 6,99, é que vai ter acesso a essas informações. Mas aqui para o nosso vídeo, é importante ressaltar que o banco de palavras que eu vou mostrar, ele faz parte do método de palavração que foi criado em 1843. E daí vocês vão ver que tem uma indicação de página aí, ó, página 75, tá vendo? Por que que tem isso? Porque para eu poder entender o método de palavração, eu fiz uma pesquisa extensa, adquiri vários livros, porque eu não confio em informações de artigos da internet. E daí eu montei, né? Eu escrevi, na verdade, o Neurogênese da Alfabetização, que é esse livro aqui que o pessoal fala que é o livro de cabeceira da pedagogia século XXI, né? E lá na página 71, 71 não, 75, aqui é 71, achei esquisito, aqui eu li aqui. Método de sentenciação, não é isso aí não. Na página 75 do livro, que é ricamente ilustrado, a gente vai ter também exemplos de atividades, para vocês poderem entender como que funciona tudo. A gente tem, para quem gosta de acompanhar junto com o livro, que a gente tem vários seguidores que fazem isso, a partir da página 75 vai falar exatamente desta metodologia. É importante que você, enquanto alfabetizador ou professor do Fundamental 1, ou mesmo infantil, olhe para a atividade e fale: esta atividade é do método de palavração, porque isso traz profissionalismo ao seu trabalho, entende? Então, por isso que eu estou trazendo todas essas informações junto. Se você tiver interesse em adquirir o livro e ainda não tem, eu vou deixar embaixo do vídeo, no resumo, o link, que vai trazer o preço, mais informações, então lá você pode dar uma olhadinha, beleza? O método de palavração, gente, eu vou dar uma palhinha do livro, tá? Página 75, né? Ele foi criado pelos professores Kramer e Vogel em 1843, né? E mais tarde ele foi aperfeiçoado e virou um método global, tá? Ela funciona do todo para as partes. Então, esse método de palavração é um método analítico. Quer dizer, ele vai analisar o todo, que é a palavra, para depois pensar nas partes.
né? Como que ela é formada essa palavra. E daí tem toda uma forma de fazer essa metodologia de como era feita lá em 1843. Eles tinham imagens, daí vinha a palavra, né? E depois, em 1907, a gente tem um autor importante, que é o Arthur Joviano, Arthur com H, Joviano, que ele criou uma versão nova do método de palavração, porque ele achava muito útil, mas ele achava que a figura atrapalhava, porque a figura já dava a dica do que era a palavra, né? Hoje a gente já sabe, com o repertório de alfabetização, que parcialmente essa informação está correta. E daí ele começou a trazer listinhas de palavras mesmo, né? Então, o Arthur Joviano, ele trouxe aí essa mudança, porque antes a palavração era com a figura e depois ficou sem a figura. Segunda informação que eu vou trazer para os não membros. Então, a partir do Arthur Joviano, em 1907, a gente começou a usar listas de palavras, né, para apoio no estudo. Então, o que a professora faz? Ela pega, faz uma cruzadinha e coloca um banco de palavras, que é uma lista de palavras que estão naquela cruzadinha. A criança lê as palavras e completa, é como se fosse um apoio para ela não errar a escrita, né? Primeira pergunta para vocês que eu não vou responder ainda. Até que ponto você precisa que a criança não erre a escrita, né? Porque um alfabético, ok, que ele está ajustando ali, mas não seria interessante ele ajustar completamente? Um silábico, se ele copiar sem pensar, o que vai render isso para ele? Então, de acordo com as hipóteses, que é uma coisa que veio depois, né? Veja, 1907, palavração, refeito. Anos 70, hipóteses de escrita. Então, 70 anos depois, praticamente, a gente tem novas informações que vão transformar esse banco de palavras, ou deveriam, coisa que não aconteceu no Brasil. Por isso que a gente tem essa falha grotesca de alfabetização aqui. Não vou falar mais, não estou falando muito, né? Ele tem uma coisa que ele facilita e uma que dificulta, que eu vou contar lá para os membros. Mas a gente também pode falar aqui nesse vídeo que ele tem uma incorporação no método silábico quando esse vira uma cartilha. Então, o método silábico antes ele era feito com cartões, não sei se vocês sabem disso, que eu estudei a história de 6 métodos assim exaustivamente. Então, esses 6 métodos, domínio total, né? E depois, quando virou cartilha, né, que é aí, no caso, a Caminho Suave e Afins, porque a gente tem os concorrentes, foi incorporada essa questão de lista de palavras. Então, tinha as listas de palavras para as crianças lerem. Então, aí já começou a haver uma mesclagem entre o método silábico e o método de palavração. Mas as palavras, ainda assim, eram escolhidas de acordo com o que o aluno estava aprendendo, que é uma falha do método silábico, tá? Não vou entrar nesse mérito nesse vídeo, mas como vocês devem ter percebido, só de ser autora de um dos livros mais lidos no Brasil de pedagogia atualmente, eu acho que merece um pouco de crédito a informação, né? Para você ficar com a pulguinha atrás da orelha. Exemplos, gente, de banco de exemplos comuns, infelizmente, de alfabetização com banco de palavras. Essa atividade é uma zoeira na cabeça da criança, dependendo da hipótese em que ela está. Ah, Janaína, mas você não usaria essa atividade? Usaria, mas dentro da hipótese correta. Só tem uma hipótese que eu utilizaria essa atividade, mas eu não vou falar ainda não, tá? Usando o banco de palavras, que está lá embaixo, o método de palavração, escreva o nome das figuras, que vamos dizer que as figuras estão sofríveis também. Tem figura esticada, alargada, com borda, tá bem ruinzinho, né? Se você fosse um aluno pré-silábico, que não diferencia letras e números, ou que só sabe as letras do próprio nome, e principalmente que só não faz a relação da letra com o som, então quer dizer, se ele vê lá a letra O, ele não sabe que é um O, porque ele ainda não absorveu essa informação no cérebro dele, ainda não formou. Qual que é o objetivo dessa atividade para essa criança, gente? Eu vou contar para vocês. O pré-silábico e alguns casos de silábicos, eles vão chutar a resposta. É isso que vai acontecer. Você vai só ocupar o tempo deles, mas não vai nem fazer cócega no cérebro, porque ele não está pronto para isso.
É simples assim. Aceita que dói menos, né? Eu sempre usei essa frase em sala de aula. Quando eu via que uma coisa eu tentava e não dava certo, eu tinha que aceitar que doía menos, daí eu partia para outra. É assim que a gente evolui enquanto profissional, né? Então, gente, para pré-silábico, essa atividade é criminosa, né? Deveria, sim, avaliar muito bem o professor. Aliás, se eu fosse fazer uma entrevista de trabalho, dica aí para quem é coordenador, né? Ou até para escolher quem vai ficar com qual turma em cada ano, eu colocaria várias atividades numa mesa para a pessoa que eu estou querendo dar o primeiro ano, e eu ia pedir, olha, você vai, aqui tem as plaquinhas, né? Ia ter plaquinhas pré-silábico, silábico, silábico alfabético, alfabético. Você vai olhar a atividade e você vai ligar, né? Então você vai colocar na frente da plaquinha mais adequada, para ver se ela minimamente sabe escolher a atividade para cada hipótese. Porque é uma das formas de você minimizar os problemas de alfabetização que a gente está tendo no país. Bom, segunda coisa, né? Porque é uma coisa, essa atividade é muito ruim. O fato de ter várias palavras com a mesma letra inicial, a gente tem luva, livro, lula, lata, tudo com L. E leite ali, separado, e lobo, tudo separado, assim, aleatório. Será que é indicado para todas as hipóteses a gente colocar a mesma letra igual em tudo? Eu sei que na cabeça do adulto você vai pensar assim: ah, mas o silábico vai olhar a segunda letra. Mas será que esse silábico sabe posição de letra? Será que ele entende primeira letra, segunda letra, terceira letra? Quantas vezes você já deu atividade para o silábico pedindo assim: circule a quarta letra da palavra, para você ter certeza que ele sabe a ordenação, a posição de letra? Então, muitas vezes a gente pede a primeira letra e prova de que não é bem ensinado é crianças de quarto e quinto ano que vão usar o dicionário e não conseguem localizar porque elas não sabem primeira letra, né? Isso foi trabalhado, mas na visão do professor, a criança entendeu. Só que ela entendeu que está no começo, primeira letra. Não é uma coisa internalizada. Isso é diferente, você internalizar e você fazer por repetição, sabe? Então é importante a gente prestar atenção nesse tipo de coisa. Segunda atividade cruel com as crianças. Esse daí também é outra. Essa daí, gente, quando eu comecei a lecionar, anos 90, tá? Fim de anos 90. Aparecia a rodo essa atividade nas escolas. A rodo, assim. E é uma atividade que eu dei umas 2, 3 vezes e depois eu percebi que ela não dava resultado. Por quê? Vou contar para vocês por quê. Isso lá nos anos 90. Então, desde aquela época eu já não dou isso. Para todas as hipóteses. Tem a hipótese certinha para a gente dar. Como fica a consciência do escrever da esquerda para a direita para os pré-silábicos e silábicos, né? Então, porque o pré-silábico e o silábico, ele ainda não sabe, ele não domina a arte de escrever, tá? Porque a gente está falando aí de hipóteses de escrita. Então, quando eu começo a dar palavras de cima para baixo, de um lado para o outro, da esquerda para a direita, essas crianças vão ter uma confusão na área que está sendo formada de alfabetização na cabeça delas, em relação à posição também. Então, essa questão da esquerda para a direita é importante que esteja estabilizado antes de eu dar uma atividade desse tipo para a criança. Por isso que tem a criança que faz fora do quadrinho, que ela escreve as letras fora de ordem, porque ela está aprendendo que é da esquerda para a direita. Daí vai a professora e faz o quê? Acaba com a criança. Começa a dar de cima para baixo, de baixo para cima, da esquerda para a direita, de direita para a esquerda. Eu dava atividade assim no primeiro ano, no segundo semestre, quando estavam todos alfabéticos já, né? Porque meu segundo semestre, gente, se não chegasse alfabético, eu fazia até escalar a parede para poder ficar, né? Algum jeito eu dava. Até consultar fono eu fui, para alfabetizar a criança que não falava todos os fonemas. Eu fui, porque a mãe não ia, né? Então, é importante você prestar atenção nesse tipo de coisa, porque a atividade tem que ser para a criança, não para você. Uma professora que dá isso aqui para a sala toda, claramente ela quer passar o tempo da sala, porque a criança vai pintar, vai ter que ficar fazendo esse item 2 aqui, ó, que eu achava um crime.
O foco de grande parte dos alunos, até aqueles que são alfabéticos e silábico-alfabéticos, começa a ficar preguiçoso. Porque em vez de ele ler ali, né? Isso daí está dividido 4 letras, 5 letras. Por que está dividido assim? Está dividido assim para ficar mais fácil para o professor, não para o aluno. Porque as crianças que são pré-silábicas e silábicas, elas vão olhar ali a quantidade, vão fazer o quê? Elas vão começar a notar, isso se a professora não contar, que é muito pior, que tem que contar a quantidade de quadradinhos para poder colocar. E essa cruzadinha ela é pior ainda, porque se vocês notarem, as figuras não estão posicionadas onde é a palavra. Tem a palavra, a imagem de apoio aí, mas olha, ó, a tesoura não está onde tem que escrever tesoura. A cola não está onde é para escrever cola. Então, nem essa questão de espaço-tempo acontece nessa atividade. Olha que atividade péssima, gente. Muito ruim mesmo, né? E daí você deve estar se perguntando aqui, vixe, eu dei isso daí na sala um tempão. E agora eu faço o quê? Eu vou dar para qual hipótese de escrita esta atividade, né? E daí você deve estar querendo saber para qual hipótese que eu diria que é essa atividade, né? Isso daí, gente, é informação para membros, né? Então, em qual hipótese de escrita eu oferto o banco de palavras? Porque se eu estou falando que tem vários defeitos, eu também sei quando que você deve fazer isso, né? Todas. Agora é o momento que você vira para mim e fala: Nossa, agora eu não entendi nada. Janaína falou que é ruim para pré-silábico, para silábico. Fez algumas menções a silábico, alfabético e alfabético, mas acabou de falar que é ruim, é bom para todas. Não estou entendendo mais nada. Eu vou dar 3 informações que você vai entender tudo. Bem simplificado. Primeiro, o método in natura, que é aquele lá feito em 1843 e reformulado em 1907 pelo Joviano, não é adequado a todas as hipóteses por ser um método analítico. Métodos analíticos são somente a partir de silábico alfabético, mas é possível fazer alterações bem pontuais para cada hipótese. O silábico e o pré-silábico podem ter banco de palavras? Podem, só que é de um jeito diferente, não é desse jeito que eu mostrei, né? E se vocês fizerem de acordo com a hipótese, com leves modificações, daí sim você consegue que o pré-silábico e o silábico consigam fazer esse tipo de atividade, dando efeito, fazendo eles avançarem mais rápido, entendendo como é a atividade e se sentindo motivados, porque eles estão entendendo o que é aprender, que é uma coisa que falta na escola, né? E por fim, o que a gente vai fazer a partir daqui, deste slide? Nós vamos reconstruir as atividades ruins, não apenas aquelas como algumas outras, para a gente poder entender como que isso funciona na prática. Então, como que eu pego aquela atividade lá, vamos voltar, essa daqui, e eu faço ela ficar boa? Ou como eu pego esta atividade e faço ela ficar boa para todas as hipóteses? É possível? Super possível e super fácil. Assim, é uma questão de você entender o pulo do gato. E agora eu devo falar que essa informação é somente para os membros do canal. Se você tiver interesse em ser membro do canal a partir de R$ 6,99, esta aula é a partir de R$ 6,99. Como vocês viram, ela não está completa aqui. Lá eu vou explicar ela novamente, essas partes, mas com as partes que eu não expliquei, porque tem algumas coisinhas extras que eu não falei. E também vou mostrar as modificações nas atividades. Embaixo aqui do vídeo tem um botãozinho escrito assim, seja membro. Para você ser membro, você clica lá e daí tem lá as opções. Né? Como eu falei, são 3 associações, a mais baratinha é R$ 6,99, você pode ver as outras. E se você tiver dúvidas, eu vou deixar também embaixo do vídeo, no resumo, o link para se tornar membro, mais o telefone da Si, que ela ajuda aí quem tem dificuldade ou dúvida com o canal de membros, beleza? Uma coisa importante, gente, como é um canal de membros do YouTube,
vocês vão reparar que ele vai pedir ali pagamento, meio de pagamento é o cartão. Daí você vai falar assim, ai, mas eu não posso pagar por Pix ou por boleto? Você pode, desde que você tenha um cadastro no Mercado Pago. E daí a Cirlei pode ajudar você a entender como isso funciona. Ai, mas eu não queria ter Mercado Pago. Mas você sabe o que é um Mercado Pago? Primeira informação. Segunda informação. Sendo um professor, você não teria que estar antenado em novos meios de pagamento, porque você ensina isso na sala de aula, né, gente? Então, é uma grande oportunidade para você saber flexibilizar o pagamento, ter maior autonomia na internet, na questão financeira. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, das informações. Se vocês tiverem essa dúvida aí de meio de pagamento, entre em contato com a Cirlei. E até nosso próximo vídeo sobre outro assunto. E o pessoal de membros fica ligado, que semana que vem o vídeo completo lá no cantinho de vocês, dentro do clube, beleza? Bons estudos para vocês, cuidado com os bancos de palavras e até nosso próximo encontro.